tudo mais. Vamos lá, então. Identifique quais das figuras abaixo são polígonos. E se vocês lembrarem lá do início, ok? Polígono é uma região de linha fechada simples, formada por apenas segmentos de reta. Então, se tiver curva, deixa de ser polígono. Então, no caso, a resposta para essa questão daqui serão as letras B e C. Por que não, Brenda? O que foi? Vamos lá, então. Qualquer dúvida, pergunta aí. Pronto, agora vamos... A letra A, não. Isso. É a única que não é polígono. Vamos lá, então. Agora vamos aos cálculos. Qual o nome do polígono convexo cuja soma dos ângulos internos é igual a 1.800 graus? E aí eu tenho que lembrar da formulazinha para cálculo da soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono. Lembra que eu falei na aula passada? Para a gente saber a soma dos ângulos internos, inicialmente a gente via quantos triângulos tinha esse polígono. E o número de triângulos, como é que a gente encontrava o número de triângulos? Nós tínhamos o quê? Que sair com diagonais de um único vértice. A gente escolhe um único vértice e sai com diagonais desse único vértice. Ok? Saindo com o número de diagonais, a gente vai fazer o quê? O número de lados menos 2. E aí eu teria o número de triângulos. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, daí eu multiplico o número de triângulos vezes 180. Aí eu vou encontrar a soma da medida dos ângulos internos. Mas para evitar esse detalhe, nós temos essa formulazinha matemática aqui, que se refere à soma da medida dos ângulos internos, que é essa aqui, ó, SI igual a N menos 2 vezes 180. Então, esse N menos 2, ele determina aqui o número de triângulos desse polígono, vezes 180, por conta da soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá, então. Se ele está dizendo que o SI é igual a 1.800, o que é que eu vou fazer nessa questão? Eu vou substituir o SI por 1.800. Então, ele vai ficar nessa fórmula matemática aqui, ó. N menos 2 vezes 180 é igual a 1.800 graus. E aí você tem diversas maneiras de você resolver essa questão. Não é isso? Ou você aplica a distributiva, ou vai perceber logo de cara que, olha, esse 180, ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. É bem mais prático você fazer dessa forma. Então, ó, N menos 2 vai ser igual a 1.800 dividido por 180. Então, ó, 180 dividido por 18 é igual a 10, não é isso? E aí eu resolvo essa equaçãozinha aqui rapidinho, ó. Passo 2 para o segundo membro. 10 mais 2. É bem mais prático, não? Ou seja, esse polígono ele tem 12 lados. Qual é o nome desse polígono? Dodecágono. Correto. Ah, mas eu fiz de outra forma. Vai dar a mesma coisa, gente. Dá sempre a mesma coisa. É melhor você fazer dessa forma do que você evitar, ó, do que você fazer a distributiva para depois resolver uma equação maior. É bem mais prático aqui. Lembre sempre dos princípios que são aplicados a uma equação. Okay? No caso aqui, eu tenho um princípio multiplicativo. Então, aqui é o dodecágono. Vamos lá, próxima questão.
Sabendo que os ângulos externos de um polígono regular medem 40 graus, a quantidade de diagonais desse polígono é... Olha aí, eu aplico aí algumas fórmulas, não é só uma, não é a fórmula só de diagonal. Primeiro, porque eu tenho que saber quantos lados tem esse polígono. É a primeira coisa que eu tenho que descobrir. O que ele está dizendo aqui inicialmente para mim é que a medida do ângulo externo é igual a 40 graus. Então, ele está dizendo, olha, AE é igual a 40 graus. Quando a gente falar AE, é porque é a medida do ângulo externo. Qual é a fórmula para calcular o AE? 360 sobre N. Isso. Você sabe que o SE de qualquer polígono é sempre 360 graus, qualquer que seja esse polígono. Então, tá aí a fórmula do AE, é 360 sobre N. O que é que eu vou fazer? Vou substituir. Eu vou pegar no lugar desse AE e vou colocar 40. Então, vai ficar assim, ó. 40 vai ser igual a 360 dividido por N. E aí você, ó. Então, você tem aqui o quê? 40N é igual a 360. Então, N vai ser igual a 360 dividido por 40. Ó, cancelo. Encontrei o que eu precisava, que era o número de lados. Então, esse polígono tem 9 lados. Ele é um eneágono. Agora sim eu posso calcular o número de diagonais desse polígono. E para calcular o número de diagonais, eu vou usar a fórmula de diagonais. Para quem não lembra, está aqui, ó. Diagonal vai ser igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. E aí vamos lá, vamos substituir. Então, diagonal vai ser igual a 9 vezes 9 menos 3, vamos fazer logo de vez aqui, ó. 9 menos 3 dá 6, dividido por 2. Diagonal vai ser igual a 54 dividido por 2. Tá aí o número de diagonais desse polígono, 27. Alguma pergunta? Vamos lá. Pronto, só estava me certificando se eu deixei espaço aqui. Olha só. Determine o valor de x nas figuras a seguir. Para determinar o valor de x, eu tenho que reconhecer que polígono é esse e tenho que saber quanto é. Porque esse x aí, ele está nos ângulos desse polígono. O que é que acontece? Eu tenho que saber qual é a soma da medida dos ângulos internos desse polígono. Primeiro eu tenho que reconhecer que polígono. Vamos lá. Esse aqui é, deixa eu ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um pentágono. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o SI. Então a gente vai ter que fazer os seguintes cálculos. Vamos calcular o SI do pentágono. Vamos lá. Então, SI do pentágono vai ser o quê? SI, soma dos ângulos internos, vai ser N menos 2 vezes 180. Então, 5 menos 2 vezes 180. Então, SI vai ser igual a 3 vezes 180. Oi?
Isso. Para fazer aquela questão, eu preciso disso. Por quê? Vou explicar para vocês aqui agora. Porque você vai ter que resolver uma equação e você tem que igualar a alguma coisa. Então você tem aqui, ó, x menos 1, você vai somar todos os ângulos internos e vai igualar a quanto? Quando é o triângulo, a gente iguala a 180 graus, porque é a soma dos ângulos internos. Quando é um quadrilátero, nós igualamos igual a 360 graus, porque é um quadrilátero. E o pentágono, a gente não pode colocar 180 nem 360, então a gente tem que calcular o SI dele primeiro. Então o que é que nós vamos fazer? Somar todos os ângulos internos e igualar a 540 graus. Então, letra A, vamos fazer aqui, ó, x menos 1 mais x mais 7 mais x, é isso. E eu tenho dois ângulos de 90 aqui, ó. Então, vou botar logo de vez aqui, mais 180 igual a 540 graus. Ok, gente? Para não perguntar, de onde veio 180? São os dois ângulos de 90 graus que tenho aqui, ó. Esse e esse. Eu já somei logo os dois. Entendido como é que funciona essa questão? Então, vamos lá. Eu tenho x, 2, 3. 3x. Menos 1 mais 7. Muito bem, Brenda. Menos 1 mais 7 dá quanto? Dá 6, não é isso? Mais 6. 6 mais 180 dá 186. Então, vamos fazer o seguinte, ó. 540 menos 186 graus. Já passei logo o resultado dessa soma aí para o segundo membro. 3x vai ser igual. Quanto é que dá essa subtração aí? 540 menos 186. 354. Muito bem, 354. Dá uma divisão exata? Sim. Bom. 118. Pronto. X igual a 118 graus. Como ele só está querendo o valor de x, tá aí a resposta. Se ele quisesse a medida desses ângulos, aí eu substituiria. Ok? E aí eu ia determinar quanto é que mede cada um desses ângulos aí. Então, letra A resolvida. Vamos lá, letra B? Vou fazer a mesma coisa na letra B. Que polígono é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Para isso, eu vou calcular o SI do hexágono. Então, vamos lá. SI vai ser igual a 6 menos 2 vezes 180. SI vai ser igual a 4 vezes 180, que dá 720 graus. Isso. Pronto. É o que eu preciso saber. Então, eu vou usar esse 720, a soma dos ângulos internos do polígono que estava lá. Então, volto para ele e tenho o seguinte, letra B.
x menos 14, mais x mais 23. De novo, eu tenho mais dois ângulos de 90 graus, então dá 180. Mais x mais 23, mais x menos 14. Então, vamos lá. Então, vou botar logo aqui, ó, 180. Mais. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. São iguais, não é isso? Vou botar 2x menos 28, para não perder tempo. Esses dois aqui também são iguais, ó. Mais 2x mais 46. Igual a 720 graus. Para não ficar gigante nossa equação. Então temos aqui, ó, 4x menos 28 mais 46 dá quanto? Sinal do maior e subtrai. Dá 18, não é? É, 4x mais 18 Isso. Mais mais 180. 180 é igual a 720. Pronto. Então, vou pegar esse 18, já vou somar logo com 180. Já vou puxar logo ele para o 198. segundo membro, para não perder tempo. Então, 720 menos 198. 198. 4x vai ser 720 menos 198 dá quanto? $522. 522 dividido por 4. Vai dar isso aqui, ó. Que a gente sabe muito bem, dá 130,5 graus. Mas essa resposta pode estar sim, mas ela pode aparecer também em graus e minutos. E aí, em graus e minutos, seriam quantos graus e minutos? Responde aí para mim. 14,30? Ou não, 13,30, né? Não, 130. 130 já está em graus. Então, 130 graus e quantos minutos? E 30. Isso. É só você lembrar. Se 1 grau tem 60 minutos, meio grau tem a metade. Então, bota aqui, ó. Ou x vai ser igual a 130 graus e 30 minutos. Então, a gente fiquem espertos a respeito de questões desse tipo. Porque tanto uma resposta como a outra são aceitas. Mas pode aparecer uma ou outra. Então, fiquem atentos para poder resolver essa questão assim. Então, vamos lá. Terminamos aqui. Vamos finalizar aqui o conteúdo, que é fácil, fácil. Também é só usar fórmula, matemática, para poder resolver. E aí fica tranquilo. Vamos lá. Inscrição e circunscrição. Vocês já sabem, vocês já viram isso, o que é o significado de inscrito, circunscrito. A gente só vai agora aplicar os polígonos e vai entender alguns outros elementos que vão aparecer aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. Mas eles não vão usar totalmente esses elementos não, mas eu já vou deixar atento se no próximo livro aparecer. Então vamos lá. Todo polígono regular é inscritível numa circunferência. Isto é, existe uma circunferência que passa pelos seus vértices. E todo polígono regular é circunscritível, isto é, existe uma circunferência que tangencia todos os seus lados. Bom, quando ele está falando tangencia todos os seus lados,
é porque quando eu tenho um polígono circunscrito, cada lado desse polígono, você está vendo aqui, por exemplo, o lado AB, ele é tangente à circunferência. Lembra do significado de tangente? Ele toca em apenas um ponto da circunferência. Esse aqui é chamado ponto de tangência. Ok? Então, o lado AB é tangente. Nesse caso daqui, que ele vai falar cá embaixo, o raio dessa circunferência inscrita, desse polígono daí, ele é também chamado de apótema. Vocês vão ver muito isso. Apótema, ok? É todo segmento que liga o centro da circunferência, que vai estar inscrito ou circunscrita, até o lado do polígono. Ah, mas eu também tenho um apótema no polígono que está circunscrito. Ok? Cuidado para não trocar apótema com medida de raio. No caso daqui, coincide, no caso do polígono, do polígono circunscrito, o apótema ele vai coincidir, ok? Lembre que ele é perpendicular. Ele vai coincidir com o raio da circunferência. Então, isso aqui é o raio, ok? E ele coincide com o apótema. E onde é que é o apótema aqui, quando o polígono for inscrito? Esse daqui é raio, o OB. Esse OB aqui é raio, tá vendo? Ele sai do centro e toca, ó, na circunferência, tá vendo? Que é o vértice desse polígono que está inscrito. O apótema, ele vai tocar no lado, ó. Então, ele vai estar aqui, ó. Então, o apótema, ele vai tocar no lado do polígono. Ele é perpendicular, ok? Aí não é raio. Vamos continuando. E aí nós Ou seja, temos... apótema, peraí, professor. Ou seja, Ah, apótema seria quando ele toca num segmento, isso, vamos no supor assim. segmento que é o lado do polígono, ok? Se esse polígono tem que ser, tem que estar inscrito ou circunscrito na circunferência, ok? Portanto, ele tem que ser um polígono regular. Não é em qualquer polígono, porque se fosse um polígono qualquer, eu não tenho como inscrever ou circunscrever uma circunferência nesse polígono. Então, por isso, o polígono tem que ser regular. Então, o que é um apótema? Um apótema é um segmento que sai do centro desse polígono inscrito ou circunscrito e toca no lado. Ele é perpendicular ao lado desse polígono. E aí, no caso que vocês viram aqui anterior, deixa eu botar aqui, no caso do polígono que está circunscrito, o apótema ele vai se coincidir com raio. Aí você vê que no outro, que é esse caso daqui, ó, que é o polígono inscrito, o apótema não coincide com raio. Repare ali, ó, o apótema ele toca no lado. Tá vendo? O raio ele tem que ser um segmento que sai do centro e vai tocar em qualquer ponto da circunferência. Se você reparar, o apótema aqui nesse polígono aqui, ele não toca na circunferência. Ele só toca no lado do polígono. Ok? Tudo certo? Vamos lá então. E aí temos o seguinte, as relações métricas nos polígonos regulares. Vamos apresentar dois casos particulares. Esse aqui a gente só vai trabalhar com o triângulo e com o quadrado, tanto escrito como circunscrito. Okay? Vocês têm alguma dúvida, gente, em relação a identificar o que é um polígono inscrito, o que é um polígono circunscrito? O polígono inscrito, os vértices, ó, são pontos da circunferência. Ok, Brenda? E o polígono circunscrito, o lado é tangente à circunferência. Ó. O lado toca em apenas um ponto, como mostrei aqui. Então vamos lá. Então vamos ver esses casos aqui. Ó. Do triângulo,
Vamos começar a observar que esse triângulo está o quê? Inscrito ou circunscrito? Circunscrito. Isso. Então, o lado é tangente. Quando eu tenho um triângulo circunscrito, a medida do raio de uma circunferência inscrita em um triângulo equilátero de lado é obtido por... Gente, quando você está vendo assim, ó, raio é igual a h sobre 3 igual a raiz de 3 sobre 6, ele tá determinando que elas são equivalentes. Ok? São razões equivalentes, ou seja, é a mesma coisa. Você vai usar uma ou outra. H sobre 3 significa eu vou pegar 1/3 da altura, eu vou dividir a altura por 3. Ou, se eu não tiver medida da altura, eu vou pegar a medida do lado, que está representado por essa letra A aí, a raiz de 3 sobre 6. Exemplo. Eu tenho aqui um triângulo equilátero circunscrito. E eu digo que o raio mede 12 raiz de 3. Olha só que esse polígono, esse triângulo equilátero, ele está circunscrito, ok? E aí a minha pergunta, quanto mede o raio desse triângulo circunscrito? Professor, uma pergunta. Diga. Não seria inscrito, não? Porque aqui está falando, tipo, raio da circunferência do inscrito. Aí Pronto. no próximo que segue, ele fala Pronto. circunscrito. Eu entendi o que é que você quis dizer. A circunferência está inscrita, mas o triângulo equilátero está circunscrito. Entendeu? Ah, entendi. Pronto, é isso que está acontecendo. É justamente por isso que eu tenho que falar com vocês o tempo inteiro. Olha, cuidado com o entendimento da questão. O polígono está circunscrito e a circunferência está inscrita. Ok? Então, o raio... Quanto é que mede o raio dessa circunferência inscrita? Então, quando eu pergunto assim, quanto mede o raio dessa circunferência inscrita neste triângulo equilátero? Ou eu posso dizer assim, quanto mede o raio da circunferência, ok? No triângulo equilátero circunscrito a ela? A pergunta pode vir assim também. Então, quanto é que mede o raio? 6 raiz de 3? 6 raiz de 3. Vamos ver? Então, o lado mede 12 raiz de 3, não é isso? O lado, eu vou usar qual? Eu vou usar essa de cá, ó. Se por um acaso eu desse a altura desse triângulo, eu usaria a altura dividido por 3. Isso aí seria rapidinho. Se eu disser, olha, a altura mede 15. 15 dividido por 3 dá 5. Basicamente isso. Então, isso é bem mais fácil. Então, vou lá substituir. Ó. O raio é a raiz de 3 sobre 6. Então, eu vou substituir o a por 12 raiz de 3. Então, ó, raio é igual a 12 raiz de 3 vezes raiz de 3. Você observou esse detalhe? Porque você tem o a Não. vezes o raiz de 3, entendeu? Esse é o detalhe importante da questão. Por Então isso que eu negócio coloquei... de tudo. Pronto, por isso que eu coloquei logo dessa forma. Porque se eu colocasse 12, aí seria fácil. 12 dividido por 6 dá 2. Não é isso? 2 raiz de 3. Mas aqui não, eu tenho o quê? Uma multiplicação. Então vai ficar assim, ó. Raio vai ser igual. Aqui eu posso, ó. Vai ficar 2 raiz de 9. Como raiz de 9 é exato, não é isso? Raio vai ser igual a 2 vezes 3. Você falou 6, não foi isso? Você não tinha observado, mas por coincidência até Sim. deu.
Não, o meu foi se eu não me engano, o meu só foi 12 raiz de 3 sobre 6, cortando 6 por 12, deu 2 raiz de 3. Aí Ah, depois que o seu fez aquilo tudo, aí depois no meu deu 6. pronto. Tá aí. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Vamos ver o próximo. Raio da circunferência circunscrita. A circunferência está circunscrita e o polígono está inscrito. Tá vendo aí? Presta atenção. A medida do raio da circunferência circunscrita a um triângulo equilátero de lado A é obtida por. Aí a mesma coisa. Eu quero que eu estou falando para vocês mais uma vez. O raio eu posso determinar através de 2/3 da medida da altura ou a raiz de 3 sobre 2. Como eu já fiz uma questão usando a medida do lado, vamos dizer aqui o seguinte, olha, eu tenho uma circunferência que está circunscrita a um triângulo equilátero cuja altura é igual a 2 raiz de 3. A minha pergunta, quanto é que mede o raio dessa circunferência? E aí? Aí pergunta, e o raio? Mede quanto? Lembrando que, nesse caso agora, a circunferência está circunscrita. Eu dei a medida da altura, quero saber quanto mede o raio. Quanto é que mede o raio? No meu deu 4 raiz de 3 sobre 3. Correto. Acabou. Então, você vai fazer o quê? Vai usar essa daqui. Então, você vai fazer 2 vezes a altura, que é 2 raiz de 3, sobre 3. Então, raio vai ser esse aqui. Então, raio vai ser igual a 4 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Pronto, acabou. Vamos lá. Vamos ao quadrado. Quadrado circunscrito. No caso, a circunferência está inscrita. Essa é facílima. De todas as fórmulas, a mais básica. A medida do raio, ok? Para eu determinar a medida do raio de uma circunferência inscrita num quadrado, vai ser eu pegar a medida do lado e dividir por 2. Eu não vou nem dar exemplo a respeito disso, ok? Se eu tenho uma circunferência inscrita em um quadrado, ok? Significa que para determinar o raio desta circunferência, eu pego a medida do lado do quadrado e divido por 2. É metade da medida do lado. Então, se vocês repararem, está aqui, ó, o raio e raio, ó. Ou seja, o lado do quadrado vai ser o dobro da medida do raio da circunferência escrita nele. E, por fim, do quadrado circunscrito. Okay? Do quadrado circunscrito, eu vou ter a circunferência, o quadrado circunscrito não, o quadrado inscrito, eu vou ter a circunferência circunscrita. Para eu determinar a medida da circunferência circunscrita em um quadrado, eu vou ter raio igual à medida do lado, raiz de 2 sobre 2. Ok? Bem fácil. Vou colocar até um exemplo aqui. Ó. Vamos dizer que eu tenha um quadrado que está inscrito em uma circunferência. Gente, olha o que eu estou falando para vocês. Sempre fiquem atentos ao enunciado da questão, ok? Para não ficar trocando esse negócio de inscrito e circunscrito. Então, vamos dizer que eu tenho um quadrado que está inscrito em uma circunferência, ok?
cujo raio, vou fazer o inverso agora só para ver se vocês ficam atentos. Cujo raio deixa eu botar aqui na questão para vocês não perguntarem. Eu tenho um quadrado escrito. Vou fazer melhor. Eu vou dizer que o raio é igual a 3 raiz de 2 centímetros. Minha pergunta é, quanto é que mede o lado desse quadrado? Então, o raio é 3 raiz de 2 centímetros. E eu quero saber quanto é que mede o lado desse quadrado que está circunscrito. Circunscrito não, ele está inscrito. Só lembrando, a fórmula é essa aqui, para quem está sem o livro, e eu fechei lá. Ó. R vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Lembrando que A é a medida do lado. É ela que eu tenho que encontrar. Professor, seria 6? Seria 6? Vamos ver se é isso? Olha só. Quem é que eu tenho que substituir aqui? R, não é isso? O raio. Sim. Isso. Então vai ficar assim, ó, 3 raiz de 2 igual a raiz de 2 sobre 2. Então ele vai ficar assim. Então nós vamos ter a raiz de 2 vai ser igual a 6 raiz de 2. E aí você está completamente certo. Você tem o quê? 6 raiz de 2 sobre raiz de 2. Aqui, ó, eu elimino. A medida do lado é igual a 6 centímetros. Complicado o assunto? Fácil, né? Só prestar atenção e entender e diferenciar as figuras. Vamos lá. Isso aqui não precisa de demonstração, não. Bora lá, resolve aqui. Resolve aí essa questão 5. Para começar. Pelo incrível que pareça, o resultado é 2. Da letra A, essa letra A é ridícula, né?
Faz aí a letra B. A Ou letra será, B. velho? Oi? Eu acho um pouquinho complicado, não? Essa letra A? É. Não, eu tô brincando. Eu só me compliquei mais na parte mais da interpretação mesmo, desse negócio de inscrito. Eu preciso tomar cuidado quando Isso, ele tem que se ficar refere à atento. circunferência ou ao polígono. Isso, e por isso que tem que ficar atento ao que ele está falando. Se ele está falando da circunferência ou se ele está falando do polígono. Entendeu? Tem que ficar atento nesse detalhe. Se é a circunferência que está inscrita, se ela está circunscrita, se é o polígono que está inscrito, ou se ele que está circunscrito, tem que ficar atento a esse detalhe. Meninos, cadê vocês? Nono ano, todo mundo fica quieto. Já Olha, terminei já. me corrija se eu tiver errado, mas no meu deu 2 raiz de 2. Deu Ficou que 12 nem o de raios. Matheus. Oi? Ficou 2 raiz de 2, eu acho. No meu também deu isso. Eu ouvi 12 raízes de 2. Tá Não, certo, 2 raiz Mariana. de 2. Tá certo. Vamos ver então? São duas questões bobas aí para iniciar. Então, o raio, você tem aqui, considere o quadrado de lado 4 centímetros. Pronto. Se você tem um lado medindo 4 centímetros, o raio é igual à medida do lado dividido por 2. Questão muito boba. 4 dividido por 2, 2. Se o senhor Então, quiser botar essa questão na prova, tá aceitando. bem que Né? Porque o senhor às vezes, geralmente costuma botar prova de Enem, IFBA, né? vocês vão resolver isso daqui a pouco. Provas de vestibulares, questões de vestibulares. Daqui a pouco a gente vai resolver muito com Não, pra trigonometria. quê? Vocês Mas professores vocês de... vão ver, gente, vocês vão ver que são questões fáceis. O problema é que Professor de exatas ama dificultar a vida, velho, na boa. não, vocês vão ver que são questões fáceis. O problema de vocês é que vocês se assustam pelo fato de ser, mas é questão de vestibular, é questão de faculdade. Não, é questão do conteúdo que vocês estão trabalhando. Não tem nada para Prof. Beto, dificultar. chega aí, rapidão. Você tem Ah, prato para lavar? eu? Não, felizmente não. Pois é, Aí, ó, arrume tá prato vendo? para lavar, na moral. É a falta do que fazer, só pode. Vamos Vai lá jogar então. vai jogar qualquer coisa aí, cara, mas se distraia. Pronto. Tá ok então. Eu tô até jogando. Among Us. Vamos lá. Opa, Temos aqui o esse Ô, aqui. seguinte. professor, bora lá. Você coloca lá no Wake o seu nome e a sua ideia. A Falando gente que o vai senhor e me marca postou no dia mesmo. Por incrível que pareça, sou raro acontecer de impostor. Bora lá. Opa, Sério, então caí 3 vezes você vai ser o seguido da primeiro última alvo vez. sempre, tá? Vamos lá. Olha só. O raio de uma circunferência circunscrita a esse quadrado. Você quer uma circunferência circunscrita a esse quadrado. Para uma circunferência que está circunscrita, você tem um raio igual ao quê? A raiz de 2 sobre 2, não é isso? Correto? Então, o raio... Olha o celular despertando. Então, o raio vai ser igual ao quê? A raiz de 2 sobre 2. E aí, eu só vou substituir. Então, nesse caso aqui vai ficar o quê? 4 raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 2 raiz de 2 centímetros. Questão ridícula, né?
Vamos lá, pulei para a questão 6. Triângulo agora. Isso, Mariana. E letra B. O senhor tem qualquer questão, professor? Questão 6. Essa aí que está na tela. Aí, deixa eu fazer aqui, tá? Não começa ainda não. Tranquilo. Acabei. Deixa eu ver aqui. A letra A deu 7, Brenda? Não pode dar 7. A letra B, Mariana, deu... Tá correto, Mariana. Deu a mesma coisa aí que Mari? Matheus. Qual letra A ou letra B? Letra A e letra B? Eu Dá dei uma igual olhadinha. de Mari Peraí, a também. letra A Isso é dela bom. deu quanto? Ah, Deu sim, raiz deu de tudo 3. certo. Isso. Vamos ver aqui? Olha só aqui. Letra A. Nós temos o seguinte. Considere um triângulo equilátero cujo lado mede 6 centímetros. Calcule o raio. Para calcular o raio de um triângulo equilátero, o raio da circunferência inscrita. Então, a circunferência, se está inscrita, raio vai ser igual ao quê? Ao lado raiz de 3 sobre 6, não é isso? Então, vai ficar aqui vai ficar A raiz de 3, então esse A mede 6. Então, temos aqui 6 raiz de 3 sobre 6. Então, o raio mede raiz de 3 centímetros. Então, letra A resolvida. Vamos ver letra B.
O raio de uma circunferência circunscrita. O raio da circunferência circunscrita, nós vamos ter o seguinte. Ele mede 2/3 da altura, não é isso? Cadê? Está dizendo aqui. Se ele mede 2/3 da altura, nós temos aqui, a gente tem a medida do lado, que é a raiz de 6. Então, nós temos aqui raio vai ser igual a A raiz de 3 sobre 3. Então, esse A raiz de 3 é o lado 6 raiz de 3 sobre 3. Então, ser dividido por 3 dá 2 raiz de 3 centímetros. Muito boba, não é isso? Muito boba essas questões. Faz aí a 7 a 8, porque aí a página seguinte fica para vocês resolverem depois e a gente vai partir para a nossa lista. E finalizamos o livro. Faz aí a questão Professor, 8. Oi, diga. todo triângulo equilátero, os lados medem 6 centímetros, certo? Num triângulo equilátero, isso. Todos os lados são iguais. Se um lado mede 6, todos os outros medem 6. Quando terminar a questão 7, se tiver sem livro, me fala que aí eu viro para a questão 8 para vocês darem uma olhada no enunciado da questão 8. Só uma dica da questão 8, razão, gente, é uma divisão entre dois números, viu?
Professor? Professor? Fale, Matheus. Ah, tá, que susto, eu pensei que eu tinha caído aqui agora. Não, eu tava falando com você, mas eu esqueci que eu deixei mudo o meu. Ah, tá, meu Deus, que susto. Não é porque o senhor estava calado aí, não, é porque eu não Eu tô entendi muito esperando dessa você. questão, não. Não Bom, entendi muito dessa questão, como é ele que se tá casava, falando não. assim, ó. Ele tá falando razão, ok? Você tem que entender que razão é uma divisão entre dois números. Então, por exemplo, qual é a razão entre A e B? A sobre B, ok? Isso é uma razão. Pronto. Só que ele está deixando bem específico. Deixa eu voltar aqui para poder ele ativar. Ele está deixando bem específico. Ele quer a razão entre os lados do triângulo equilátero inscrito e circunscrito a essa circunferência. Pronto. Ele quer a razão entre os lados, ok? Que fique bem claro isso. Nós vimos as fórmulas e as fórmulas se trata de raio. Mas eu vou converter essa fórmula para determinar lado. Por exemplo, qual é a fórmula para calcular o raio do triângulo equilátero inscrito? Do inscrito, qual é ela? A raiz de 3 A sobre raiz 3, de... hein? Pronto. não. Peraí, é a raiz de 3 sobre 6. Do triângulo inscrito. A do Triângulo. triângulo inscrito é do de 3. Pronto. Tá vendo aí que tem que prestar atenção nesse detalhe? O que ele está falando é o triângulo inscrito. Ele não está falando da circunferência. Ok? Ele está falando que o triângulo é inscrito e circunscrito à circunferência. Então, ó, eu vou botar bem claro aqui para vocês não escrever. Triângulo inscrito. O triângulo inscrito é o raio é igual ao quê? A raiz de 3 sobre 3, não é isso? Só que eu quero converter essa fórmula para encontrar a medida do lado e não a medida do raio. O que é que eu faço? Eu vou aplicar a lei fundamental das proporções. Então vai ficar assim, ó, A raiz de 3 é igual a 3 vezes o raio. Como eu quero a medida do lado e a medida do lado está representada por esta letra A, eu vou fazer o quê? A vai ser igual a 3R dividido por 3. Eu já encontrei, eu já determinei como é que eu encontro o lado do triângulo inscrito. Vamos ver do circunscrito. Vou botar aqui, deixa eu mudar a cor. Triângulo circunscrito. Faça a mesma coisa aí para ver se você compreendeu. Quem não compreendeu também, faça a mesma relação que eu fiz aí do triângulo inscrito, faça com circunscrito, para ver se vocês conseguem converter de raio para medida do lado. Do circunscrito é essa aqui, ó. Faça a mesma coisa que eu fiz, ó. Põe um aqui, faz o cruz credo, transforma aí. 3R sobre raiz de... Não, peraí.
Deu quanto? A raiz de 3 sobre 6, no caso. Eu fiz alguma coisa Não, errada aqui. você fez aí. Mari, tá conseguindo fazer? O meu deu 6R sobre a raiz de 3. Isso, tá certo, é essa daí mesmo. Correto. Pronto, então, ó, você tem aqui A raiz de 3 é igual a 6R. E aí vai ficar o quê? A vai ser igual a 6R sobre raiz de 3. Bom, não concluímos. Determinamos, colocamos o lado em função agora do raio. Por que que a gente teve que fazer isso? E vocês vão fazer essa mesma coisa na questão 8. Então fique atento a essa questão daí. O que é que está acontecendo? Ele quer a razão entre os dois lados. Então, já temos o lado do triângulo inscrito, já temos o lado do triângulo circunscrito. E agora eu vou escrever do jeito que ele está pedindo, a razão entre esses dois. Então, quer dizer que eu vou pegar 3R sobre 3 dividido por 6R sobre 6, ou sobre raiz de 3. Não é assim? Eu vou escrever a razão. Como eu falei para vocês, a razão entre dois números é o quê? A razão entre A e B é A sobre B. Então, ele quer a razão desse para esse. Então, vamos lá escrever na forma de razão. 3R sobre raiz de 3 para 6R sobre raiz de 3. Me diz aí como é que eu resolvo fração sobre fração. Vocês sabem muito bem como é que a gente resolve isso. Não pode esquecer. Como é que eu resolvo? Isso aí é uma divisão de frações. Como é que eu resolvo divisão entre frações? É a primeira fração multiplicado pelo inverso da segunda. Então, vou fazer assim, ó. 3R sobre raiz de 3 multiplicado por... Qual é o inverso dessa daqui? Raiz de 3 sobre 6R. E aí eu posso fazer isso aqui, ó. E aí ficou, ó, esse R também cancelo. Ficou o quê? 3 sobre 6. Que simplificando vai dar o quê? 1 sobre 2. Tá aí a razão entre eles. Vocês vão fazer exatamente a mesma coisa na questão 8, só que na questão 8, ele está pedindo de uma figura e outra. Ele está pedindo do quê? Deixa eu me ler aqui na questão. A razão entre o quadrado circunscrito e do triângulo equilátero inscrito na mesma circunferência. Você já fez o do triângulo inscrito, já está prontinho aqui, ó. Você só vai calcular, você só vai colocar a medida do lado em função do quadrado, do lado do quadrado. Ok? Faz aí. Resolve essa daí e faz a outra. Resolve não, copia.
Virei para essa questão para quem está sem livro ver o enunciado da questão. Está vendo aqui? Calcule a razão entre os lados do quadrado circunscrito. Você vai fazer a mesma coisa do lado do quadrado circunscrito. Vai pegar lá a fórmula dele, que é de raio, e vai colocar o lado em função da medida do raio. A mesma coisa que fizemos. Depois, o outro nós já fizemos o cálculo, você vai colocar a razão entre os dois. E vai fazer exatamente o mesmo cálculo que nós estávamos fazendo aqui há pouco. Professor, Diga, Matheus. no meu deu R é igual... Não, tá certo. R é igual a raiz de 3 sobre 6. R é igual a raiz... Não, você não vai colocar esse R não, você só vai calcular a razão entre eles. Quanto foi que deu a razão? Então, essa é a razão entre os dois. A razão do quadrado é igual a é igual a 2R. Isso, tá certo. Correto. E a razão, e no caso do triângulo, você usou o 3R sobre raiz de 3, não foi isso? Certo. Pronto, aí você vai pegar o quê? 2R e dividir por Vezes raiz de 3R. 3 sobre 3. Isso, aí você vai fazer o quê? Pegar esse 2R e multiplicar pelo inverso do outro. Você reparou que esses R's aí, eles podem ser cancelados porque está tendo uma divisão entre iguais? Sim. Então você pode cancelá-los. A mesma coisa que eu fiz na questão aqui, ó. Se você observar. Ó, esse R aqui com esse R de cá. Me diz aí qual foi o resultado que você obteve. Depois de cancelar os R's. Dois terços é igual a raiz de 3 sobre 1. Não, aí você bota 2/3, raiz de 3. Acabou. Porque está tudo multiplicando. Tá correto. Mari, conseguiu? Nono ano. Vocês estão fazendo as questões, gente. Professor, eu me confundi. Eu vou esperar ver se o que o senhor fez está certo. Então, O que eu fiz está certo. tá ok. Então vamos lá. Bruna.
Vamos lá. Temos aqui o seguinte, olha só. O lado do quadrado circunscrito, a gente vai pegar aqui, ó. O quadrado circunscrito, ele tem qual fórmula? R é igual a A sobre 2, não é isso? Vou botar aqui, ó, quadrado. Sim, Bruna, e aí? Conseguiu também? Então, preste atenção aqui. Então, olha só. O quadrado circunscrito, a fórmula que eu tenho aqui é raio é igual a A sobre 2. Ou seja, a medida do lado dividido por 2. Se eu for colocar a medida do lado em função do raio, ó, eu vou aplicar isso aqui. Então, vai ficar A é igual a 2 vezes o raio. E o outro que já fizemos há pouco, do triângulo, que ele está dizendo que está inscrito na mesma circunferência, esse triângulo equilátero inscrito, a gente já fez o cálculo aqui, ó, o triângulo equilátero inscrito é 3R sobre raiz de 3. Então, a gente não precisa fazer de novo. Então, 3R sobre raiz de 3. Deixa eu botar aqui bonitinho, certinho. Então, lado vai ser igual a 3R sobre raiz de 3. Por que eu tenho que colocar em função do lado? Porque ele pediu expressamente isso. Se ele desse a medida dos raios, pronto, eu ia colocar lá raio, ia substituir de boa. Mas ele está pedindo lado, a razão entre os lados. Então, ele quer a razão, eu tenho que colocar na mesma ordem que ele está pedindo. A razão entre o quadrado, ok? Circunscrito, que no caso é esse daí, que é 2R. Então, vamos colocar aqui. A razão entre o quadrado circunscrito, que é 2R, para o triângulo inscrito nessa mesma circunferência. 3R sobre raiz de 3. E aí eu vou fazer aquela regrinha. É a primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Raiz de 3 sobre 3R. O que é que vai acontecer? Eu, de cara, eu cancelo logo esse R aqui, ó. O restante ficou fácil. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Ó, aqui é como se fosse 1, não é isso? 3 vezes 1, 3. Acabou. Aí a razão é essa. 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Na próxima lista, eu coloco mais questões assim. Nessa lista que eu coloquei hoje para vocês, nós só temos no triângulo retângulo, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? E aí você vai ter os ângulos notáveis e um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer eu sempre vou dar a medida do seno, cosseno e tangente, vocês vão pesquisar. E na próxima lista eu vou ter triângulo qualquer e esses polígonos para revisar. Certo? Eu vou abrir já algumas questões da lista. Lógico, eu vou deixar... Vamos começar pelas mais complexas. Vou deixar para vocês resolverem. E vamos treinar um pouquinho mais aqui. Deixa eu fechar aqui.
Bom, gente, olha só. Estou revendo essas questões porque essa lista e as próximas que virão das próximas aulas serão conteúdos tanto de teste como de atividade pontuada. A atividade pontuada vai ser provavelmente no EI, que eu vou conversar com a Luísa para ver se vai ser assim mesmo ou se vai ser pelo próprio Google. Então vamos lá. Vamos começar por essa questãozinha daí. Resolve aí para mim, por favor. Repare que ele deu a tangente de 30 graus. Então ele já facilitou para você demais e você já sabe que tem que calcular a tangente aí. E aí, qual vai ser a distância? Professor, Fale. o meu resultado deu uma dízima periódica exata. Então não é dízima periódica. Ou não, dízima É um periódica não é decimal exato. decimal Deu, exato, foi mal. deu um decimal exato. Pronto, vamos ver aqui. O que é uma tangente? Cateto oposto sobre adjacente. Correto. Então nós vamos ter aqui tangente de 30 graus. Vai ser igual ao cateto oposto, 12, sobre o cateto adjacente, x. Ele pediu que você usasse tangente de 30 graus igual a 0,58. Questão muito fácil. Então, 12 sobre x. E aí, ó, nós temos 0,58x igual a 12, onde eu vou dividir 12 por 0,58. Deu quanto? Como ele não deu a quantidade, vamos arredondar para uma casa decimal. Vamos colocar aqui, ó. X deu aproximadamente 20,7 metros. Que deu 20,689, então botei para uma casa decimal. Ok? Essa foi a primeira questão da lista. Vamos pular aí algumas questões para fazer algumas mais trabalhosas, tem questões aí que são muito fáceis. Vamos pegar questões que eu preciso dos ângulos notáveis para forçar vocês a lembrar a tabela. Questão fácil. Fácil.
Pronto, questão boa. Questão 4, resolve aí a questão 4. Qual é a área do triângulo ABC indicado na figura? Para calcular a área do triângulo, eu preciso do quê? Base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou ter que encontrar essa altura. Ok. Eu vou ter que encontrar esta medida do lado aqui, que eu posso chamar de x. E vou ter que também encontrar a medida do lado AC, que eu posso chamar de y. E aí vocês vão ter que encontrar medida por medida aí. Boa questão para poder se resolver aí, ó. Olha lá. Essa questão para mim me lembra daquele assunto que a gente deu, tipo, 45 e 30, aí não tem esse Y. Aí separado é como se fosse a frente do B. Aí seria uns outros valores. Você entende do que eu tô falando? Eu acho que você está falando de relações métricas. Só que a gente não tem aí, não pode fazer isso por conta dos ângulos. Entendeu? Esses ângulos é que vão fazer com que a gente determine. Esse y mesmo aqui, eu posso determinar em duas partes. Ok? Esse y é de A até C, mas eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso determinar essa parte daqui, que vai de A até esse ponto aqui. Então, por exemplo, deixa eu apagar aqui esse y e colocar ele de volta depois. Ó, eu posso chamar aqui de A. Desse ponto até esse ponto aqui eu posso chamar de A, Azinho aqui. Daqui desse ponto até esse ponto eu posso chamar de B. E todo ele eu chamo de Y. Ou seja, vai ser a soma de A mais B. O que é que você vai ter que fazer? Primeiro você vai encontrar essa altura aí. Okay? Para encontrar essa altura, você tem aqui 2 Acabei de raiz de encontrar a 2. altura. Tem que fazer o seno de 45. No meu deu 2. Justamente. O seno de 45, aí pronto, você já encontrou a altura, já foi uma. Aí depois você pode encontrar o valor de A. Aí você vai fazer o quê? O cosseno de 45, não é isso? Sim. Pronto. Depois você vai fazer o valor de x. Você já substituiu o h pela medida que você encontrou aí, quando você calculou do outro lado. E aí você vai fazer o quê? Bota no lugar do h, você bota o valor que você encontrou e vai encontrar o valor de x. Aí você vai fazer o quê? O seno, que vai ser o cateto oposto sobre a medida da hipotenusa, que no caso vai ser o x. Depois você vai encontrar o b. Quando você encontrar o b, você soma o a com b, vai dar o valor de y. Não é isso? Aliás, esse x aí nem precisa. Sabe por quê? Eu só preciso do y. Você só vai precisar do a e do b. Esquece esse x aí. Você só vai precisar do a e do b. Por quê? Porque para a fórmula do triângulo, você só vai precisar do base vezes altura. Você já encontrou, acabou de encontrar a medida da altura, não foi isso? Que foi o h. Você só vai precisar agora da medida da base, que vai ser somado o a mais o b. Porque a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Pronto, encontra aí, usando o cosseno de 45 graus, você vai encontrar o valor de A. Depois você vai encontrar o valor de B fazendo o quê? A tangente de 30 graus. Bom, no meu deu. Peraí. O meu A deu raiz de 2 e o meu B deu 2. Então a soma dos dois vai ser 2 mais a raiz de 2, não é isso? Sim. Pronto. Aí você vai fazer agora base vezes altura, ou seja, 2 mais a raiz de 2 vezes o valor que você encontrou na altura dividido por 2. Aí você vai encontrar a área desse triângulo. Tá vendo que não é uma questão difícil? É questão de raciocínio. Pensar
e pôr em prática o que tem que ser feito na questão. Me corrija se eu estiver errado, mas no meu deu 2 raiz de 2. Eu não sei a resposta de nada, eu vou fazer ela agora. Vou começar a resolver ela agora, porque senão acaba a aula e eu não resolvo. Vamos resolver? Vamos lá, vamos começar pela altura. Pronto. Nós temos o que para determinar a altura? O seno de 45 graus, não é isso? Cateto oposto sobre medida da hipotenusa. Quem é o seno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2. Então, bora lá. Então, seno de 45 graus vai ser igual ao cateto oposto, H, sobre 2 raiz de 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a H sobre 2 raiz de 2. Então, fazendo aqui, ó, nós temos 2H é igual a 2 raiz de 4. Correto? Então, H vai ser 2 raiz de 4 sobre 2. Aqui eu cancelo, ficou a raiz de 4, que é 2. Então, já tenho aí a altura. Você encontrou isso na altura? Sim. 2 centímetros. Pronto. Precisamos agora da medida da base. Então, para a medida da base, eu vou somar o A com B. Então, eu vou ter que fazer passo a passo. Daí, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular... se eu quiser calcular a tangente, eu posso usar o valor de H, se quiser. Eu já substituo. É melhor do que usar o 2 raiz de 2. Então, tangente de 45 graus é 1. Então, vamos encontrar o A. Então, faço assim, ó, tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. O H a gente já sabe que é 2. E a tangente de 45 graus é 1. Então, 1 vai ser igual a H sobre A. Então, A vai ser igual... O H a gente já sabe que é 2. A vai ser igual a 2 também. Pronto. Você me falou isso, não foi, Matheus? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus... Ah, não, o meu A deu raiz de 2. Deu raiz de 2. Você usou tangente? Não, usei o seno de 30. Eu usei o X de... Você Não, usou peraí. seno Eu de usei o 30 seno graus. de 30 para calcular X. Mas você usou seno de Aí, 30. É seno de o A... 45. Sim, aí o A eu usei o cosseno de 45. O cosseno de 45. Que é O 2 cosseno raiz, de... Uhum. 2 raiz de 2 sobre 2. Ah, você inverteu. Você inverteu alguma coisa aí. Foi alguma inversão que você fez aí nesse caso. O É, tipo assim. cosseno... Não, porque, professor, se a gente já sabe o H ele é o oposto de 45 e o A é o adjacente a ele, certo? O Uhum. cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa a gente já tem. Então, 45, que no caso é 2 raiz de 2, o cosseno, é igual a dividido por 2 raiz de 2. Vamos ver aqui, para ver se você fez alguma coisa errada. Tem que dar a mesma coisa. Tem que dar 2 centímetros, ok? O que foi que eu fiz aqui? Tangente de Já sei o que eu 45. fiz. Peraí, eu fiz algo de errado aqui. Peraí. Pronto. É isso. Tem que dar o mesmo valor, senão
Ia dar alguma coisa. Por isso que eu estou dizendo que você inverteu alguma coisa aí. Reveja aí o que você inverteu. Tem que dar esses 2 centímetros. Dá 2 mesmo, dá 2. Pronto. Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa. Tangente de 30. Tangente de 30 vai ser o quê? Cateto oposto, que é H, 2 sobre B. Quem é a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Então vamos lá. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 2 sobre B. Então, raiz de 3B é igual a 6. Então, B vai ser igual a 6 sobre raiz de 3, que quando nós formos simplificar, vai ficar o quê? Vai ficar 6 raiz de 3 sobre 3, que vai ficar 2 raiz de 3. Fazendo logo direto. Então, quer dizer que y mede o quê? 2 mais 2 raiz de 3. Ok, gente? Aí você vai fazer o quê? Quem é a base? 2 mais 2 raiz de 3 vezes a altura. Quem é a altura é 2, dividido por 2. Então, ó, só para finalizar aqui a aula, que acho que já terminou o tempo. Então, a área vai ser igual à base. Então, 2 mais 2 raiz de 3 vezes a altura, dividido por 2. Olha aqui que interessante, eu corto esse com esse. Então, a área vai ser igual a 2 mais 2 raiz de 3 centímetros quadrados. Tá aí. Dá um print nessa tela aí que eu acho que já terminou nosso tempo. Já passamos até demais, eu acho.